E se o seu latte matinal pudesse pagar por um dia inteiro de alimentação, moradia e transporte? Em um mundo de inflação galopante, alguns destinos oferecem uma realidade inacreditável onde um único dólar ainda possui um imenso poder de compra. Bem-vindos à nossa jornada pelas nações mais acessíveis do mundo. Hoje, estamos revelando o verdadeiro custo de vida em 12 regiões únicas, mudando de mercados asiáticos movimentados para planícies sul-americanas de alta altitude. Mas, sob a superfície da comida de rua barata e das pousadas econômicas, reside um paradoxo econômico fascinante. Embora esses lugares sejam um paraíso para mochileiros e trabalhadores remotos, a realidade local conta uma história completamente diferente. Prepare-se para descobrir como é realmente a vida quando sua moeda se estende ao seu limite absoluto. Antes de mergulharmos em nosso primeiro destino, certifique-se de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder uma aventura. Qual país você acha que tem o maior poder de compra? Deixe seus palpites nos comentários abaixo. Vamos começar. Paquistão, o epicentro da refeição de micro-orçamento. Imagine entrar em um bazar histórico onde o aroma de carne de carneiro temperada e naan recém-assado enche o ar e sair com um banquete que custa menos do que um refrigerante em seu país de origem. Esta é a realidade diária no Paquistão, um país que se classifica consistentemente no topo dos índices globais de acessibilidade. Nas movimentadas ruas de comida de Lahore ou Karachi, um prato farto de biryani ou um rico ensopado de grão de bico custa apenas uma fração de dólar. Os mercados locais são uma sobrecarga sensorial de cores vibrantes e vendedores gritando, oferecendo produtos frescos a preços que parecem congelados no tempo. Para um viajante internacional ou um nômade digital, o poder de compra aqui parece um superpoder financeiro. Alugar um apartamento confortável em uma grande cidade ou fazer viagens de longa distância no Uber pode facilmente caber em um micro-orçamento que seria gasto em um único dia em Nova York ou Londres. No entanto, essa acessibilidade extrema revela uma dualidade econômica acentuada. A razão pela qual um dólar compra tanto é que a renda média local é correspondentemente baixa. Enquanto um viajante desfruta de um estilo de vida luxuoso por centavos, as famílias locais navegam em uma economia onde os salários lutam para acompanhar as mudanças globais. É uma terra de hospitalidade inigualável e preços surpreendentemente baixos, mas também é um lugar onde cada transação bafata reflete as complexas pressões econômicas enfrentadas pelas pessoas que chamam este lugar de lar. Bangladesh, pechinchas em meio ao surto urbano. Seguindo para o leste, entramos em Bangladesh, uma nação onde o custo de vida está fixado no nível mais baixo da economia global. Nas ruas caóticas e de alta energia de Dhaka, os tradicionais riquixás navegam por um mar de gente, oferecendo transporte local por apenas alguns trocados. Os mercados tradicionais de produtos frescos e os carrinhos de rua da cidade fornecem um suprimento infinito de peixe fresco, lentilhas e chá quente por meros centavos. Se você está procurando um lugar onde o dinheiro rende infinitamente para as necessidades básicas de sobrevivência, este país de delta mega denso é inigualável. No entanto, os preços incrivelmente baixos aqui vêm com uma contrapartida muito específica: viver em meio a uma das maiores densidades populacionais da Terra. O enorme volume de pessoas mantém os custos de mão de obra extremamente baixos, o que reduz diretamente o preço dos serviços, da culinária e das necessidades diárias. Navegar neste ambiente significa trocar o conforto ocidental por uma energia bruta e sem filtros. As ruas são barulhentas, o trânsito é lendário e a infraestrutura é constantemente levada ao seu limite absoluto. Para viajantes econômicos, o país oferece um olhar fascinante sobre uma economia que opera puramente no volume. É um lugar onde a vida é vivida ao ar livre,
onde um punhado de moedas pode garantir a comida tradicional de um dia inteiro, e onde as multidões agitadas criam uma sociedade vibrante e de baixo custo, diferente de qualquer outro lugar no globo. Índia, a fronteira definitiva para viajantes econômicos. Cruzando a fronteira para a Índia, encontramos o que há muito é celebrado como o lar espiritual das viagens econômicas. A Índia oferece uma infraestrutura lendária feita sob medida especificamente para economizar dinheiro, desde a vasta rede ferroviária que conecta o país por alguns dólares por bilhete até inúmeras casas de família conhecidas como homestays. Você pode facilmente se ver tomando um chai quente em um trem noturno ou desfrutando de uma enorme refeição thali do sul da Índia com reposição ilimitada. Tudo isso gastando menos do que o preço de uma assinatura padrão de streaming por semana. Mas ver a Índia simplesmente como um local de férias barato é ignorar seus profundos contrastes estruturais. O país opera em 2 trilhos completamente diferentes simultaneamente. À sombra de polos tecnológicos hipermodernos e arranha-céus de luxo, milhões de pessoas vivem em uma pobreza profunda. Essa vasta lacuna econômica é exatamente o que mantém os itens diários tão baratos para os estrangeiros. Como o mercado de trabalho doméstico é imenso, tudo, desde um corte de cabelo até um passeio guiado, tem o preço ajustado aos salários locais e não às carteiras estrangeiras. Manter o orçamento baixo aqui é incrivelmente fácil, mas força você a confrontar as duras realidades da distribuição de riqueza. Continua sendo um destino profundamente belo e hipnótico, onde se pode viver confortavelmente com um orçamento baixíssimo, desde que você esteja disposto a olhar além da superfície de suas deslumbrantes contradições econômicas. Nepal, vivendo sob os gigantes com um micro-orçamento. Entrando na sombra dos picos mais altos do mundo, o Nepal nos recebe com um ritmo de vida incrivelmente lento e deliberado, onde o custo de sobrevivência cai drasticamente. Nos becos sinuosos de Katmandu ou ao longo da tranquila margem do lago em Pokhara, pousadas aconchegantes oferecem uma cama quente para a noite por menos do que o custo de uma refeição de fast food no Ocidente. A comida aqui é básica, farta e notavelmente barata. O prato nacional, dal bhat, um prato nutritivo de sopa de lentilha, arroz e vegetais temperados. É frequentemente servido com repetições gratuitas, tornando-se o sonho supremo para quem busca esticar cada centavo ao limite absoluto. Mas essa acessibilidade extrema está profundamente ligada à simplicidade da paisagem montanhosa. O Nepal depende fortemente da agricultura de subsistência e do turismo, o que significa que os itens produzidos localmente permanecem altamente econômicos, enquanto os bens importados carregam um alto custo adicional. Fora dos centros turísticos, a vida para o nepalês médio é uma aula magna de resiliência, baseando-se no trabalho físico e nos laços comunitários em vez da riqueza material. Para os viajantes, oferece uma oportunidade rara de se desconectar do consumismo e viver bem com quase nada. É um reino pacífico e espiritual onde seu dinheiro compra um lugar na primeira fila para o Himalaia, envolto em um estilo de vida que prova que o verdadeiro contentamento muitas vezes custa muito pouco. Camboja, o reino da vida expatriada de baixo custo. Ao adentrar o Sudeste Asiático, o Camboja se revela como um enorme ponto de interesse tanto para viajantes econômicos quanto para aposentados. Em cidades como Siem Reap ou no refúgio costeiro de Kampot, um chopp local refrescante custa apenas 50 centavos e um prato do perfumado curry fish amok sai por apenas alguns dólares. Tuk-tuks circulam pelas ruas oferecendo trajetos incrivelmente baratos pela cidade e apartamentos modernos com piscina podem ser alugados por preços que pareceriam completamente impossíveis em cidades ocidentais. Essa incrível relação custo-benefício transformou o Camboja
em um destino de primeira linha para expatriados de longa permanência e nômades digitais, que buscam maximizar seu estilo de vida. No entanto, basta se afastar alguns quilômetros dos movimentados enclaves de expatriados para que surja uma imagem muito diferente do Camboja. Nas províncias rurais, a infraestrutura pode ser frágil e as famílias locais navegam em uma economia em pleno desenvolvimento, onde os salários permanecem baixos e a saúde é um luxo. O estilo de vida barato que os estrangeiros desfrutam nas cidades existe devido a essa lacuna econômica. É um reino hipnotizante, repleto de templos antigos e rostos sorridentes, oferecendo uma qualidade de vida notavelmente alta para quem vem de fora, enquanto ainda trabalha arduamente para elevar suas populações rurais à prosperidade. Laos, o relógio mais lento do Sudeste Asiático. Logo ao lado, o Laos nos convida para aquela que é, sem dúvida, a nação mais relaxada e tranquila da região. Ao contrário de seus vizinhos hiperdesenvolvidos, este país sem saída para o mar resistiu ao impulso frenético da modernização rápida, optando, em vez disso, por preservar um ritmo pacífico e tradicional. Em belas cidades como Luang Prabang, você pode observar monges budistas recolhendo esmolas matinais antes de seguir para o mercado local, onde sopas de macarrão frescas, carnes grelhadas e frutas tropicais custam uma ninharia. O baixo custo de vida aqui é um reflexo direto desse estilo de vida sem pressa e centrado na comunidade. Como a sociedade é fortemente centrada na agricultura e nos mercados locais, as despesas diárias permanecem incrivelmente mínimas. No entanto, esse ritmo mais lento de desenvolvimento significa que empregos bem remunerados são escassos, e muitos jovens partem para encontrar trabalho do outro lado da fronteira. Para o viajante consciente, o Laos é um santuário raro onde seu dinheiro rende muito, não por causa de uma guerra de preços caótica, mas porque a vida aqui é fundamentalmente desenhada em torno da simplicidade. É um lugar onde se paga muito pouco para vivenciar um mundo preservado de tradições ricas, rios cristalinos e uma paz inegável que o dinheiro simplesmente não pode comprar em outro lugar. Bolívia, pechinchas de alta altitude no teto das Américas. Aventurando-se pelo Atlântico até a América do Sul, a Bolívia chama nossa atenção como o destino de custo mais baixo absoluto no continente. Situada no alto dos escarpados Andes, esta nação sem saída para o mar opera em uma economia amplamente separada das tendências de consumo globais. Nas ruas vertiginosas e de alta altitude de La Paz ou nos mercados extensos de El Alto, vendedoras indígenas tradicionais conhecidos como cholitas vendem montes de batatas frescas, grãos e carnes locais por apenas alguns trocados. Um almoço farto de vários pratos em um mercado de bairro, com uma tigela fumegante de sopa de quinoa e frango assado, mal custará $1. O transporte público aqui é famosamente econômico. Você pode deslizar pelo céu no Mi Teleférico, o sistema de teleférico urbano mais alto e longo do mundo, por apenas uma fração de dólar por viagem. No entanto, essa estrutura de baixo custo está diretamente ligada a desafios geográficos e físicos. Viver ou viajar a mais de 12 mil pés acima do nível do mar força os estrangeiros a passar por um período brutal de ajuste à altitude. O ar é rarefeito, o clima é intensamente seco e os movimentos físicos cotidianos exigem o dobro do esforço. A mão de obra continua incrivelmente barata porque grande parte da população trabalha na economia informal. Para aqueles dispostos a se adaptar ao ar rarefeito da montanha, a Bolívia oferece uma riqueza cultural inigualável e um preço surpreendentemente baixo, posicionando-se como uma porta de entrada intocada e econômica para a geografia indomada dos Andes. Egito, o fenômeno da moeda estrangeira. Entrando no norte da África, o Egito revela um paradoxo econômico massivo
e impressionante que trabalha fortemente a favor de qualquer pessoa que possua dinheiro estrangeiro. Ao longo das margens movimentadas do Nilo, no Cairo, ou entre os becos antigos de Luxor, seu dinheiro possui um nível de poder de compra de cair o queixo. O cenário da comida de rua local é um paraíso econômico espetacular. Uma tigela enorme e farta de coxari. Uma mistura tradicional de lentilhas, macarrão, arroz, grão de bico e molho de tomate com alho pode ser facilmente comprada por menos de 50 centavos. Bazares tradicionais e centenários como Khan el-Khalili fervilham com um comércio ativo, onde especiarias e tecidos requintados são trocados pelo que parecem ser apenas trocados. Essa imensa acessibilidade é o resultado direto de intensas desvalorizações cambiais e pressões econômicas estruturais pelas quais a nação passou nos últimos anos. Enquanto um visitante com dólares desfruta de hotéis de luxo, passeios históricos e jantares fantásticos a preços baixíssimos, a população local sente o peso ardente da inflação doméstica. Como a libra egípcia mudou drasticamente em relação às moedas estrangeiras, os produtos importados dispararam de preço para os cidadãos comuns, enquanto os serviços locais permanecem incrivelmente baratos para os turistas. Isso cria um ambiente onde viajantes econômicos podem viver como a realeza, mergulhando na grandiosidade dos faraós com um orçamento microscópico, enquanto testemunham simultaneamente a profunda resiliência de uma sociedade antiga lidando com as ondas econômicas globais modernas. Uzbequistão, a joia acessível da Rota da Seda. Viajando pela Ásia Central, o Uzbequistão se destaca como uma maravilha histórica incrivelmente bela que permanece surpreendentemente barata. Cidades como Samarcanda, Bukhara e Khiva parecem ilustrações vibrantes de um livro de histórias antigo, apresentando imponentes cúpulas azul turquesa, mosaicos intrincados e majestosas fortalezas no deserto. No entanto, o custo para admirar esta magnífica arquitetura da Rota da Seda é notavelmente baixo. Uma noite em uma pousada boutique tradicional e maravilhosamente preservada custa menos do que uma cama básica de hostel na Europa Ocidental. E atravessar o país em seus modernos trens de alta velocidade é uma pechincha absoluta. A cena culinária local é igualmente amigável para um orçamento apertado. Você pode se sentar em uma movimentada chicana de bairro, uma casa de chá tradicional, e deliciar-se com um prato enorme de plov, um prato perfumado de arroz, carne de carneiro macia e cenouras amarelas cozidas em um caldeirão de ferro gigante, acompanhado de pão fresco e chá verde quente, por apenas alguns dólares. Embora o turismo esteja se expandindo rapidamente à medida que o país abre mais suas portas para o mundo, o Uzbequistão conseguiu manter suas estruturas de preços locais completamente acessíveis. Ele oferece uma experiência cultural rara e de alto nível, onde seu orçamento pode facilmente financiar longas e majestosas viagens pelo país através do coração da história nômade, tudo sem nunca sentir o aperto financeiro das típicas armadilhas turísticas globais. A fuga dos expatriados, vivendo o sonho no exterior. O incrível fascínio desses preços baixíssimos desencadeou uma mudança global massiva, atraindo uma onda cada vez maior de nômades digitais, trabalhadores remotos e aposentados aventureiros para fora do sistema ocidental. Quando suas despesas mensais caem de milhares de dólares para apenas algumas centenas, toda a estrutura da vida cotidiana muda. De repente, a pressão constante da rotina diária se dissolve. Expatriados em lugares que, como Camboja ou Índia, conseguem pagar refeições diárias em restaurantes, limpeza doméstica em tempo integral e belos apartamentos com vistas panorâmicas, luxos que estariam completamente fora de alcance em seus países de origem. Mas trocar sua terra natal por um destino ultra barato raramente é uma transição tranquila. Além dos feeds romantizados das redes sociais
Existe um mundo complexo de desafios diários e profundas curvas de aprendizado cultural. Navegar pelas burocracias locais para renovações de vistos pode se tornar um labirinto interminável de papelada, e a infraestrutura básica, como internet de alta velocidade ou eletricidade estável, pode ser notoriamente pouco confiável. Depois, há a profunda barreira linguística, que pode transformar uma simples ida à farmácia ou ao mercado em um mal-entendido estressante. Viver confortavelmente como estrangeiro requer uma boa dose de paciência e a disposição de sair da zona de conforto. É uma escolha de estilo de vida única que oferece uma enorme liberdade financeira, desde que você esteja pronto para trocar as conveniências ocidentais familiares pelas realidades belas e imprevisíveis de uma cultura estrangeira. O motor econômico. Por que os preços estão no chão? Para entender verdadeiramente por que esses destinos específicos são tão incrivelmente baratos para estrangeiros, temos que olhar além das barracas coloridas dos mercados e examinar a mecânica fria e dura da economia global. O principal motor dos custos ultrabaixos é uma disparidade gritante no produto interno bruto e na renda média local. Em nações como o Paquistão ou Bangladesh, a estrutura salarial local é completamente desvinculada dos padrões ocidentais. Como o custo da mão de obra local é tão barato, cada etapa da produção, desde o cultivo de vegetais até o corte de cabelo ou a gestão de uma pousada, permanece notavelmente baixo. Outro fator massivo é a desvalorização dramática das moedas locais em relação às unidades comerciais globais, dominantes como o dólar americano ou o euro. Quando a moeda de um país cai devido a mudanças políticas ou ajustes econômicos, o dinheiro estrangeiro ganha instantaneamente um impulso massivo no poder de compra. Além disso, muitas dessas economias domésticas operam fortemente com dinheiro em espécie e mercados informais localizados, em vez de redes de varejo corporativas. Isso elimina os enormes custos operacionais corporativos e mantém o preço dos bens básicos de sobrevivência atrelado diretamente ao que a população local pode realmente pagar. É um ecossistema econômico finamente equilibrado, onde sua moeda estrangeira atua como um multiplicador financeiro, permitindo que você acesse um mundo que opera em uma frequência financeira completamente diferente. O paradoxo supremo, a dualidade das viagens de mercado livre. Isso nos traz diretamente ao paradoxo profundo e inescapável que reside no cerne das viagens de baixo custo. É uma verdade inegável e desconfortável, um destino que parece um parquinho despreocupado e quase gratuito para um turista pode ser, simultaneamente, um lugar de intensa luta financeira para as pessoas que vivem lá permanentemente. Os mesmos preços baixos que permitem que um mochileiro viaje por meses a fio são um reflexo direto de uma população que lida com mobilidade econômica, ascendente limitada, salários baixos e um alto custo de necessidades importadas. Reconhecer essa dualidade econômica é o que separa um turista superficial de um viajante global verdadeiramente consciente. Quando você paga quase nada por uma refeição deliciosa na rua ou uma longa corrida de táxi, essa transação representa o sustento arduamente conquistado de alguém. É por isso que apoiar a economia hiperlocal torna-se tão incrivelmente vital. Escolha gastar seu dinheiro em hospedagens familiares, dar gorjetas generosas por um bom serviço e comprar diretamente de artesãos locais garante que seus dólares de viagem vão direto para os bolsos da comunidade. Essas nações ultra-acessíveis são muito mais do que apenas uma coleção de etiquetas de preços baratos. Elas são sociedades vibrantes e resilientes que oferecem uma profunda riqueza cultural. Ao abordá-las com empatia, respeito e o desejo de retribuir, podemos desfrutar do incrível presente das viagens econômicas enquanto honramos as belas comunidades que tornam tudo isso possível.
Das movimentadas cozinhas de rua da Ásia aos mercados de alta altitude dos Andes, nossa jornada revela que os países mais baratos do mundo oferecem muito mais do que apenas preços baixíssimos. Eles são sociedades vibrantes e resilientes que navegam por realidades econômicas complexas. Enquanto um único dólar pode comprar uma refeição inteira para um viajante, ele também representa o esforço diário profundo da população local. No final das contas, essas fronteiras econômicas nos ensinam que o verdadeiro valor de viajar não está no quão pouco gastamos, mas no quão profundamente nos conectamos com as comunidades que nos acolhem. Se você gostou deste mergulho profundo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para onde seu orçamento te levaria primeiro? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e nos vemos na próxima exploração.